Os titãs anormais são um tipo incomum de titã puro que demonstra comportamento ou inteligência acima do normal, o que faz com que eles normalmente realizem ações completamente imprevisíveis. Ao contrário dos titãs puros comuns, que andam por aí atacando e devorando qualquer humano que vem pela frente, os titãs anormais geralmente têm um comportamento fora do padrão. Eles podem ignorar humanos solitários ou isolados e ir em direção a um grupo maior de pessoas, eles podem começar a correr de repente a toda velocidade, ou até mesmo eles podem proferir algumas palavras. Então, bora conhecer cada um desses titãs anormais que apareceram durante a história de Attack on Titan. Mas antes, já deixa o seu ultra like, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e bora pro vídeo! O primeiro titã anormal nessa lista é conhecido como titã falante, mas o comportamento estranho desse titã vai muito além do fato de ele ser capaz de proferir algumas palavras. Tem algumas certas coisas que apenas esse titã puro foi capaz de fazer em toda a história de Attack on Titan, como por exemplo, fugir de pessoas ao invés de atacá-las, ficar de luto pela morte de alguém que matou e lutar a todo custo contra o seu instinto natural de titã para não atacar um humano. Mas para a gente entender melhor o comportamento desse titã anormal, a gente precisa voltar cerca de 60 anos antes do início da série, na época em que a Ymir era adorada por um grupo de seguidores leais, que acreditavam que ela era descendente de sangue real, e entre esses seguidores estava essa mulher que um dia se tornaria o titã falante. Tudo aconteceu quando esse grupo acabou sendo descoberto pelas autoridades de Marley, e nisso todos os envolvidos foram enviados para a ilha Parades, e essa senhora foi vista diretamente ao lado da Ymir antes deles serem transformados em titãs puros. E décadas depois, esse anormal acabou se encontrando com Ilse Langner, um membro do corpo de pesquisa, e por uma grande coincidência, a Ilse tinha uma forte semelhança física com a Ymir, e por conta disso, esse titã anormal erroneamente acreditou que ela era a própria Ymir. E assim, ao invés de tentar comê-la no mesmo instante em que a viu, como um titã normal faria, ele simplesmente parou e ficou um tempo encarando a moça, como se estivesse pensando. E em seguida, ele proferiu as suas primeiras palavras, que foram povo de Ymir e senhora Ymir. Depois disso, ele se curvou a ela como um sinal de respeito, da mesma forma que todos os membros do culto costumavam fazer quando eram humanos. Outra coisa que esse titã fez durante essa interação foi tentar lutar contra o seu desejo natural de comer humanos, arrancando a própria pele do seu rosto para isso. Mas infelizmente ele acabou não resistindo e comeu a cabeça da garota, enquanto ela documentava os seus últimos momentos em seu caderno de anotações. Só que ao invés de ele comer o restante do corpo dela, o anormal decidiu sepultá-la dentro de uma árvore, demonstrando assim outro sinal de respeito. E um ano depois, durante a 49ª expedição fora das muralhas, a Randy e o esquadrão do Levi se encontraram com esse anormal e o seguiram até o local do cemitério. E durante uma luta entre eles, ele acabou sendo morto pelo Levi ao tentar comer um de seus companheiros. E no processo, eles também encontraram o caderno que documentava tudo o que o Titã havia feito. Agora indo para o arco da Batalha de Trost, nós temos a invasão de uma horda de titãs que foi causada pelo Bertholdt, que destruiu o portão da muralha. Durante essa batalha, o Eren e seus companheiros foram surpreendidos por um desses titãs anormais. Enquanto o grupo se movimentava entre as casas à procura de titãs, havia um anormal que já estava à espera deles. E quando eles se aproximaram, do nada esse titã deu um grande salto e abocanhou Thomas Wagner em pleno ar. Nesse momento, o restante do grupo apenas conseguia observar horrorizados enquanto o titã engolia o seu companheiro. Depois disso, o anormal saiu andando tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, esse titã saltador aparece novamente, mas dessa vez ele é brutalmente morto pelo Eren em sua forma de titã de ataque. Teve também esse outro titã anormal que apareceu de repente e saiu correndo a toda velocidade em direção a um grupo de pessoas. Ele correu tão rápido que os guardas da polícia militar que estavam ali naquela área não conseguiram acompanhar a sua incrível velocidade, mesmo estando com seus equipamentos de manobras 3D. Para a sorte dessas pessoas, a Mikasa apareceu no último segundo e rapidamente matou o titã com um golpe mortal em sua nuca. O próximo é o titã rastejante, que foi mostrado na terceira temporada. Ele é praticamente uma versão em miniatura do titã do Rod Reis. Devido aos seus membros que eram pequenos demais em comparação ao restante do seu corpo e que não suportariam o seu peso, ele não conseguia andar sobre duas pernas.
e por conta disso, já fazia um bom tempo que ele estava rastejando em direção às muralhas. Mas em algum momento, ele simplesmente desistiu de tudo e ficou parado nesse local. Até mesmo quando ele foi abordado pelos batedores, em nenhum momento ele sequer desviou os olhos do chão, mostrando que mesmo a presença de pessoas não era suficiente para despertar os seus instintos de titã. Naquele momento, ele era apenas uma concha vazia que não ligava para mais nada. E como ele não representava uma ameaça, ele simplesmente foi deixado para trás e não foi morto pelos soldados. Partindo agora para o arco da 57ª Expedição Fora das Muralhas, a divisão de reconhecimento se depara com 2 titãs anormais. O primeiro é o mais esquisito, eu chamo ele de Titã Aranha. O mais bizarro nesse titã, e também o que faz dele um anormal, é a maneira única como as suas pernas permitem que ele se movimente de forma quadrúpede. Ele se move como se fosse um animal de 4 patas e ainda por cima tem uma velocidade absurda, sendo tão rápido quanto os cavalos que estavam correndo a toda velocidade. Ele só foi parado quando ele foi atraído em direção a uma árvore, onde ele foi nocauteado ao bater de frente com ela. O segundo anormal encontrado durante essa expedição foi um que surgiu de repente do meio das árvores. O mais engraçado é que ele andava como se estivesse apertado para ir ao banheiro, e ele ignorou completamente os soldados que estavam próximos a ele e correu direto para o centro da formação. Mas ele foi rapidamente morto por esses mesmos soldados que ele acabou ignorando. Durante o arco do confronto de titãs, em que o Eren e a Ymir são capturados pelo Bertholdt e pelo Reiner e são levados para a floresta das árvores gigantes, enquanto eles estavam em cima das árvores descansando, vemos alguns titãs anormais logo abaixo deles. Esse aqui estava deitado no chão na maior tranquilidade, como quando você deita em algum lugar para dar aquela relaxada. Ele ficou lá nessa posição só observando, não se mexia para nada, e o que torna ele um anormal é a sua inteligência. Porque diferente dos outros titãs puros que estavam ao redor dele, ele sabia que não seria capaz de subir na árvore. Então o que ele fez foi se deitar ali mesmo, focar os seus olhos nos soldados e esperar que eles cometessem algum erro. Tinha também esse outro titã anormal que também demonstrou um certo grau de inteligência. Ele estava se escondendo atrás de uma árvore e espiando os soldados. Esse também não saía dessa posição, ele apenas ficava observando e com certeza estava esperando o momento certo para atacar. Agora a gente vai falar do titã anormal mais bizarro de todos, o titã do Rod Reis. Ele tinha o dobro do tamanho do colossal, tendo em torno de incríveis 120 metros. O seu corpo era totalmente desproporcional, possuindo pernas que claramente não suportariam o peso do seu torso, que era extremamente alongado. E como resultado, o titã não conseguia ficar de pé sem se segurar em alguma coisa. E é por esse motivo que ele rastejou ao longo do solo quando estava indo em direção às muralhas. E como consequência, o seu rosto foi completamente arrancado por conta do atrito com o chão. E a sua barriga também foi toda destruída, ficando com um buraco enorme, por onde todos os seus órgãos saíram quando ele se levantou sobre a muralha. Além do seu tamanho, há algumas outras coisas que classificam esse titã como um anormal, como o fato de que ele escolheu ignorar todos os soldados que estavam próximos a ele e preferiu se arrastar por horas até chegar a um distrito altamente povoado que ficava a quilômetros de distância. O corpo desse titã também emitia um vapor superaquecido, que era tão quente que as árvores começavam a pegar fogo só dele se aproximar. E o motivo dele ser tão grande, segundo Kenny Ackerman, foi porque o Rod Reis lambeu o soro de transformação de titã que estava lá no chão, em vez de injetá-lo corretamente em seu corpo. Outra coisa interessante sobre esse anormal é que quando a sua filha, a Historia, deu o golpe final em sua nuca, ela foi capaz de ver certas memórias da vida do seu pai, um fenômeno que nunca ocorreu antes quando outros titãs puros foram mortos. Talvez isso tenha acontecido pelo fato de ambos terem sangue real. Os próximos titãs anormais dessa lista são os titãs criados pelo Zeke, pois praticamente todos os titãs que ele transforma não são normais, mesmo aqueles que parecem normais. Todos os titãs que ele transforma podem se mover tanto sob a luz do sol quanto da lua. Já os titãs puros normais só ficam ativos durante o dia, pois eles precisam da luz solar para conseguir se mover. Então o simples fato dos titãs feitos pelo Bestial conseguirem agir durante a noite, na minha opinião, já torna todos eles anormais. Mas não é somente isso, existem alguns deles que possuem comportamentos bem fora do comum, como por exemplo a mãe do Connie, que foi o segundo titã puro falante da série. Quando o Connie retornou à Vila Hagako, esse titã literalmente deu boas-vindas ao seu filho, dizendo a ele, que bom que voltou.
provando que além dele possuir inteligência, ele ainda mantinha alguma conexão com a sua consciência humana. E mesmo transformada, a mãe do Connie nunca foi capaz de deixar a sua casa. Na verdade, ela nem mesmo conseguia sair dessa posição, por conta dos seus braços e pernas que eram muito magros e desproporcionais ao tamanho do seu corpo. E como ela realmente não representava uma ameaça para ninguém que não chegasse perto dela, claro, ela apenas foi ignorada e não foi morta pelos soldados. Os próximos anormais, que também foram criados pelo Zeke, aparecem durante o ataque ao castelo Utgard na segunda temporada. E até mesmo para anormais, o comportamento de alguns deles era bem fora do comum. Esses dois, por exemplo, sem nenhum motivo aparente, do nada, começaram a sair na porrada. E com certeza não foi por ordem do Zeke, já que ele não ganharia nada fazendo duas de suas criações lutarem entre si, né? Essa foi a primeira e única vez que dois titãs puros começaram a lutar aleatoriamente, e sem receber nenhum tipo de ordem ou instrução para isso. Entre os titãs anormais feitos pelo Zeke, podemos citar os seguintes: o titã modelo, que só fica nessa posição, parecendo que está pousando para uma foto; o titã ginasta, que saiu correndo igual um louco, fazendo umas acrobacias no ar; o titã dançarino, que ao mesmo tempo que corria, também fazia essa dancinha. E também temos esse esquisitão aqui com seus olhos esbugalhados, que nem mesmo o titã bestial tinha controle sobre ele. Avançando agora para a quarta temporada, o vinho que possuía o fluido espinhal do Zeke foi bebido por muitas pessoas, incluindo os vários soldados do esquadrão do Levi, que estavam de guarda para que o Zeke não escapasse. E conforme eu expliquei anteriormente, os anormais se comportam ou se movem de maneiras únicas e completamente imprevisíveis. E nessa cena, onde o Zeke transforma o esquadrão do Levi em titãs puros, ele criou titãs fisicamente preparados para o ambiente da floresta. Enquanto os titãs puros normais não conseguem de forma alguma subir em árvores, esses criados pelo Zeke eram capazes de escalar e se movimentar facilmente sobre as árvores em velocidades incríveis. Quando o Zeke transforma os Eldianos em titãs, provavelmente deve ter algum tipo de habilidade envolvida que permite que ele escolha se o titã vai ser ou não um anormal. Porque dentre todos esses que ele transformou, se apenas um ou outro fosse anormal, tudo bem, até que é aceitável, mas transformar 100% dos soldados em titãs anormais, capazes de subir em árvores como se fossem animais, aí já não deve ser pura coincidência. E por fim, os últimos titãs anormais dessa lista são os titãs das muralhas, aqueles que foram criados pelo Karl Fritz e usados na construção das 3 muralhas de Parades. Eles são semelhantes ao titã colossal em aparência e também possuem 60 metros de altura. E na minha opinião, apenas o seu tamanho já é motivo suficiente para considerá-lo um titã anormal. E por hoje é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu ultra like, de se inscrever e ativar o sininho de notificações para você ficar por dentro de todas as novidades. Vejo vocês num próximo vídeo. Um grande abraço. Fui!